A manchete é: autoridades russas agora falam abertamente em Terceira Guerra Mundial. Oh, e agora quem poderá nos defender? E mais, né? Palma, palma, não priemos cânico. Na manhã de 26 de abril de 2022, o Ministério da Defesa da Rússia anunciava que as últimas horas tinham sido produtivas, tragicamente produtivas. Agora de manhã, o Ministério da Defesa russo divulgou que matou cerca de 500 combatentes ucranianos durante a noite e atingiu 87 alvos militares, entre eles 2 depósitos de munição em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. E não apenas isso, de Belarus chegava uma outra notícia: o início de exercícios militares executados em conjunto com a Rússia. Aí, na prática, isso significa o quê? Significa que a Ucrânia pode esperar mais ataques vindos pelo norte. Isso nas próximas semanas já. Enquanto isso, o Ministério da Defesa de Belarus anunciou que vai realizar exercícios militares conjuntos com a Rússia a partir de hoje. Vocês devem se lembrar que nas semanas anteriores à invasão, enquanto Vladimir Putin dizia que não tinha a intenção de invadir a Ucrânia, tropas russas se concentraram no território de Belarus sob o pretexto justamente de que estavam participando de exercícios militares. Essas notícias por si só, elas geram a expectativa de um aumento no número de mortos e de refugiados. A previsão vigente é de que 8.300.000 ucranianos deixem a sua pátria até o final de ano. E numa boa, a ONU, que é a dona dessa previsão aí, vai ter que rever os números em breve, viu? Tudo triste, tudo mórbido e prestes a ficar sinistro também, porque sinistra foi a entrevista concedida pelo Sergei Lavrov, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Olha, esse cara aí falou com a agência Interfax, e aí você fica pensando, o que pode ser mais sinistro que 500 mortos numa noite, que 8 milhões de refugiados? Que tal um conflito em escala global? Em um contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou sobre o perigo real de uma terceira guerra mundial. O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado, afirmou Lavrov, citado pela agência Interfax. As autoridades russas sabem que, falando em terceira guerra mundial, elas reativam os medos da Guerra Fria. E se sabem desse efeito, então estão fazendo de propósito. E estão fazendo de propósito por quê? Essa seria uma reação à intensificação recente do auxílio que Estados Unidos e Europa Ocidental estão concedendo à Ucrânia. Desde o início da guerra, há mais de 2 meses, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede aos aliados ocidentais o envio de armamento mais pesado para fazer frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN, a aliança militar do Ocidente, se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Agora, se você perguntar para as autoridades ucranianas, aí é diferente, é bem diferente. Aliás, segundo o presidente Zelensky da Ucrânia, tudo poderia ter sido evitado se a OTAN tivesse tido a coragem de enfrentar a Rússia lá atrás, admitindo a Ucrânia, sem ficar demorando, hesitando, encebando. Se os líderes das nações estiverem numa posição que não podem responder às dúvidas do povo, bom, eu estava tentando esclarecer que a guerra da Ucrânia já está acontecendo há 8 anos. Essa não é uma operação militar especial. Se a Rússia continuar fazendo o que está fazendo e não vir nenhuma resposta do Ocidente, eles vão simplesmente continuar. Do primeiro dia no cargo da presidência, eu já venho pensando nessa questão. O mundo todo está vendo que o exército ucraniano é forte. Mas os líderes
de outros países, os líderes dos países da OTAN e da União Europeia, todos já sabiam da minha posição. Eu já tinha dito que o tempo estava acabando e que a OTAN precisava aceitar a Ucrânia o quanto antes. E que a Ucrânia precisava ser aceita pela União Europeia também. Nós merecemos essa aliança. Fortaleceria a todos. E nós vemos que muitos têm uma atitude positiva a mim, e eu já venho falando sobre isso, sobre a admissão na OTAN e na União Europeia da Ucrânia, desde o início do meu mandato. E no Brasil, quem pontuou aí na cobertura da guerra, muito em função do timing, foi o Roda Viva. O Roda Viva acertou aí no momento de chamar o Rostislav Tronenko, que foi embaixador da Ucrânia no Brasil durante um tempo. O cara estava lá no Roda Viva para analisar o mesmo risco lá do qual fala o Sergei Lavrov, só que assim, de maneira menos dramática, né? Se bem que, mesmo nessa conversa aí, com o Tronenko, já se fala abertamente no uso de armas táticas nucleares. E, claro, no risco da guerra se expandir para outros territórios. Mas o senhor vê um risco disso evoluir para um conflito fora das fronteiras da Ucrânia? Não quero especular, mas além desse apoio concreto e pragmático, eu acho que a parte russa também foi avisada em caso de usar as armas táticas nucleares, que vai ser retaliação. Tão importante quanto o que ocorre no front é o que ocorre nos palácios, e aqui vão as novidades mais recentes, duas delas. A Alemanha diz que vai enviar armas pesadas para a Ucrânia em reuniões com líderes militares dos Estados Unidos. Isso é no Estadão e é importante porque está aí uma virada, uma mudança na postura da Alemanha. A Alemanha que vinha sendo cautelosa por razões econômicas, não queria assim dar um apoio escancarado para a Ucrânia. Olha lá, ó. A Alemanha evitou enviar armas pesadas diretamente para a Ucrânia desde o início da guerra, apesar da pressão de membros do governo do chanceler Olaf Scholz e de parlamentares da oposição. O governo alemão citou várias razões, incluindo que não havia armas prontamente disponíveis, que levaria muito tempo para treinar soldados ucranianos para operar o equipamento e que poderia provocar um conflito mais amplo na Rússia. Essas razões aí alegadas pela Alemanha não convenceram ninguém, tá? Pô, ia levar muito tempo para treinar os caras? Tá de sacanagem, né? Mas vamos ver como é que estão as coisas do outro lado, porque o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, visitou a Rússia, e isso está na Folha de São Paulo. Olha lá, ó. Secretário-geral da ONU visita a Rússia, enquanto o Ocidente faz cúpula militar na Alemanha. Conversa aí é o seguinte, o Guterres, falando pela ONU, encontrou Sergei Lavrov, o mesmo que horas depois falaria em Terceira Guerra Mundial. Mas assim, como é que foi a conversa? Na Folha. Durante a conversa com Lavrov, Guterres pediu que a guerra na Ucrânia seja encerrada com urgência. Estamos extremamente interessados em encontrar maneiras de criar as condições para um diálogo efetivo, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível, criar condições para uma solução pacífica. Ouviu aí, né? A ONU pediu para que a guerra se encerre. Opa, agora vai. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.